Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém? Vou entrar na brincadeira também, né? Não é brincadeira, não, é sério. Então vai, fala aí. Para quem não me conhece, eu sou o Nelson da Darlene. E eu sou a Darlene do Nelson e nós somos Casados pra sempre. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu estava pensando hoje, se a gente fosse dar um tema para pregação. E o Darlene até tinha falado comigo, mas eu falei assim, gente, mas será? Mas se fosse dar um tema para a pregação de hoje, seria Jesus, o plano perfeito. Amém? Nós vamos falar sobre o plano da salvação e como aconteceu para essa salvação chegar até a gente. Amém? Vou dar uma introdução aqui rapidinho, porque a escolha do tema, 15 anos atrás, mais ou menos, foi quando eu e o Nelson começamos a namorar, para a glória de Deus, uma das coisas que eu mais admirava era a facilidade que ele tinha para tratar com a Bíblia. E eu aprendia muito com ele, até hoje aprendo muito, graças a Deus por isso. E uma das palavras que me chamou muita atenção, que ele pregou na época, foi sobre essa questão do plano de Deus até a chegada de Jesus. E essa escolha foi também por isso, porque eu admirei muito essa palavra e eu aprendi muito com ela. E espero que todos nós possamos aprender mais uma vez, amém? E que você possa receber do Senhor as promessas na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Ô, Maicon, você me ajuda? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse é o versículo mais fácil de achar na Bíblia, né? O primeiro. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém? A criação de Deus, no início, ela foi muito simples, né? Foi lá, criou o céu, criou a terra. E ali ele criou a terra, a Bíblia diz que ele criou a terra, mas não para que ela fosse vazia, mas para que ela fosse habitada. E aí Deus começou um trabalho na terra. Ele criou luz, criou água, criou os céus, criou o firmamento, criou os animais, criou tudo ali. E a Bíblia nos diz que Deus, no sexto dia, ele criou o homem. E ele fez o homem com as suas próprias mãos. Às vezes a gente pensa assim, mas todo mundo fala que foi com as próprias mãos, e qual que é o valor disso? Vocês já foram no Mercado Central? Quem aqui já foi no Mercado Central? Vocês já foram naquela parte lá do artesanato e viu o preço daqueles negócios que é feito manual? É muito caro, né? Porque eles são feitos, são detalhados com o mais puro cuidado para não ter erro, para não ter falha, não ter defeito. E quando eles fazem um trabalho manual e aquele trabalho tem defeito, eles desfazem tudo e fazem de novo. Porque o preço é alto. E aí Deus vai lá e cria o homem. Lá faz o barro, cria o homem. E a Bíblia diz ainda que ele faz uma coisa muito especial. Ele sopra no homem do seu próprio fôlego de vida, do seu próprio espírito no homem. E o homem se torna alma vivente. Amém? E aí o homem começa a trabalhar ali dentro do jardim, fazer um monte de coisa no jardim, põe nome nos animais. Uma vez eu falei isso aqui, eu achei muito interessante como que o homem é inteligente. Deus criou o homem com uma inteligência absurda, né? Eu estava falando isso, não sei se foi com os jovens que eu falei, mas eu achei muito interessante, porque se a gente for olhar, Deus, ele é enorme, né? Ele viu o leão com cara de leão e deu o nome para o leão de leão. Né? Ele foi dando nome para os animais, para os bichos, e aí foi. Porém, o homem pecou. Depois que Deus coloca lá e põe a mulher para poder viver com o homem, a culpa não foi da mulher. Tá? Muitas das vezes as pessoas falam assim, a culpa é da mulher. Né? Tudo que acontece em casa, né, amor? A culpa é da mulher. Ah, o menino não fez para casa. Por que você não olhou? Por que você não foi lá ajudar também? Né? Não pode, né? É difícil. Né? Ah, mas a casa está bagunçada. Mas por que você não pegou uma vassoura e foi ajudar a varrer? É muito fácil um colocar a culpa no outro. Né? E a gente vê que é assim desde o princípio do tempo. Porque quando Deus chama o homem para bater o papo lá e fala com ele, qual que é a primeira coisa que o homem faz? Quem sabe?
ele joga a culpa na mulher. E a mulher joga a culpa na cobra. E a cobra não tem quem jogar a culpa. E aí vai. E aí o que acontece? A gente vê que, quando Deus viu aquilo acontecendo, Deus falou assim, olha, agora acabou o meu elo com o homem. O homem está condenado com uma coisa que eu já dei a sentença lá atrás. Quando teve a guerra no céu e eu expulsei Satanás do céu, eu já dei a sentença lá atrás. E aí Deus chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo, senta para poder conversar e fala, nós precisamos de fazer alguma coisa para salvar o homem. O homem precisa ser salvo. E ele não vai ser salvo por causa de alguém que tem que ser santo. E aí a gente vê uma pessoa chamada Jesus Cristo, que levanta sua mão no meio daquela reunião e fala, olha, eu vou descer e vou salvar o homem. E aí Deus começa a fazer um plano. Ali começa um plano para a salvação do homem. Amém? Pode falar, mãe. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Michael, por favor. Michael não, quem está na... É o Rafael que está na Bíblia lá atrás, né? E porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Em Gênesis 3, no versículo 15, Deus faz uma promessa. Amém? E essa promessa, ele fala sobre a descendência dele, que é de Satanás, que até hoje nós sabemos que tem guerra entre os filhos de Satanás e os filhos de Deus, e a descendência dela, que é o que viria de uma mulher. Este lhe ferirá a cabeça, que seria esse ferirá o calcanhar, que seria a dor na cruz, e esse ferirá a cabeça, que seria a salvação do homem, que seria a vinda de Jesus. Essa promessa seguiu, o homem se multiplicaram, vieram os filhos de Adão, e todos sabem da história de Abel e Caim, que Abel e Caim seriam escolhidos para manter também essa descendência, mas por pecado de Caim, Abel foi morto e Caim acabou levando uma geração corrupta. E Deus escolheu um outro filho de Adão para manter essa geração até chegar na promessa que ele precisava. E chegou um momento, a gente fala muito sobre arrependimento de Deus, que Deus não se arrepende. Mas chegou um momento que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E esse arrependimento acontece ali em Gênesis 6. Pode colocar, por favor, Rafael? Então o Senhor ficou triste. Aqui fala 6:6. Vou ler aqui na minha tradução. Gênesis 6, capítulo 6. E se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. É mais forte um pouquinho do que o Senhor ficou triste, né? Bem mais forte. A ponto de arrepender porque ele estava muito triste. E disse o Senhor, no 7, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, ao réptil, às aves do céu, porque me arrependi de havê-los feito. Aí a promessa do Senhor entra aí. Olha para você ver o tamanho da misericórdia do Senhor. Que mesmo ele tendo se arrependido, ele lembrou da promessa que ele tinha feito ao homem. E ele procurou na terra, como ele sempre faz, verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. E no versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. E Deus, ele fez uma aliança com esse homem, Noé, que de pronto atendeu a aliança que o Senhor fez com ele. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E no capítulo 6, o versículo 13 e 14, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne veio perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que o vou destruir junto com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipestre, farás aposentos na arca e a calafatarás com betume por dentro e por fora, e dessa maneira farás.
estou no 15. De 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Mesmo um homem. E hoje em dia a gente tem todos os recursos. Antigamente você imagina como que foi difícil para Noé acatar essa ordem de Deus. E mesmo assim, mesmo ele parecendo louco naquela época, ele fez o que o Senhor tinha ordenado ele fazer. Então, o que a gente pode trazer para hoje? Mesmo com o que está acontecendo hoje, nós sabemos que, imagina, se Deus estava chateado com aquela época, imagina o que ele está sentindo hoje, com o que ele está vendo nesse mundo. Só que Deus, ele dá livre-arbítrio ao homem. E como ele prometeu lá para Noé que ele não iria mais, com água, ele está esperando o tempo chegar. Ele está esperando o tempo que ele contou para que pudéssemos chegar nesse tempo. E o Senhor tem misericórdia de nós, e Ele ainda procura na terra verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Vou continuar repetindo isso, porque a adoração não é só com músicas, não é só com palavras, são pessoas que Deus olha e acha graça, são pessoas que são adoradores, onde eles andam, como eles se portam, como eles falam, onde eles vão, independente, são adoradores, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. E Noé foi esse adorador que o Senhor achou no meio de muitos e que manteve a geração do homem na sua sequência. Amém? A gente vê que Deus procurou Noé para poder continuar mantendo a promessa dele viva. Porque eu quero te falar uma coisa, a gente pode mentir, os nossos pais podem mentir, os nossos professores podem mentir, nossos patrões podem mentir, tem muito patrão que mente, né? Fala assim, mês que vem eu vou aumentar seu salário, o mês que vem nunca chega, né? Então assim, acontece muita coisa que a gente vê que é só mentira. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele não mente. E Ele procurou alguém para que se cumprisse a promessa. E a gente vê lá que depois de Adão foram acontecendo situações até chegar... A gente está acelerando um pouco porque é muita história. Então não vai dar para falar de todo mundo que a gente queria. Mas a gente vai falar um pouquinho de cada um. Aí a gente vê o chamado chegando até Abraão. E Deus vê Abraão lá num lugar e tal, e falou assim, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E uma vez ele vira para Abraão e fala assim, olha para o céu e conta as estrelas. Quando ele olha para o céu, fala, é difícil de contar, não dá para contar. Agora vai lá na praia e conta cada grão de areia que tem na praia. Ele chega lá e não consegue contar. Que interessante nisso, porque Deus vira para ele e fala, assim será a sua descendência. E Abraão, então, começa a viver uma vida tendo aquela promessa na mente dele. Eu vou ter uma descendência, eu vou ter um povo, eu vou ter uma nação, vai ter alguém por mim. E aquele tempo vai passando, vai passando e vai passando. E Abraão não consegue ter um filho, porque Sara era estéril. E uma certa vez o diabo fala assim, eu vou quebrar a promessa. E Abraão está indo para o Egito. Quando ele chega no Egito, o que acontece? Faraó olha para Sara, fala, que mulher bonita. Abraão, quem que é essa aí? E Abraão com medo, é minha irmã. O que aconteceu? O diabo queria quebrar ali aquela promessa, porque se ele quebrasse ali, não haveria o Salvador. A linhagem já estava traçada, então se ele acabasse com aquilo ali naquele momento, não haveria o Salvador, e a palavra de Deus seria mentira. Então Abraão fica com medo e Faraó pega a Sara para a casa dele, fala, ela agora vai ser minha esposa. E uma certa vez ele começa a ter problema lá na casa dele, e ele vai olhar e fala, o que está acontecendo? E Deus vira para ele e fala, devolve essa mulher, porque ela é esposa de Abraão e você não vai encostar nela. Enquanto você estiver com ela aqui, vai acontecer tudo de mal na sua casa. E Faraó fica com medo e devolve Sara, e fala com Abraão, tudo que você encostou a mão, você leva embora, porque eu não quero nada com você. Isso aí é promessa. E vai passando o tempo, Abraão pisa na bola, Sara pisa na bola, até chegar um dia que Deus vira e chama ela e fala assim, olha, você vai ter um filho. Ela, estou com 90 anos, não interessa, você vai ter um filho. Não é porque você quer, é porque eu tenho uma promessa. É porque eu tenho uma promessa e a minha promessa não falha. E ela tem um filho.
Eu não vou contar do outro filho de Abraão, não. Vou pegar para a gente pegar a sequência. E Abraão tem um filho chamado Isaac. E aí Isaac começa a gerar aquela promessa e tem um outro filho chamado Jacó. Eu não vou falar do outro irmão de Jacó, não. Nós vamos pegar Jacó e vamos entender isso aí. E aí o que aconteceu? Jacó tem 12 filhos. Né? 12 filhos. E os filhos de Jacó começam a crescer. E aí acontece uma briga lá na casa de Jacó, pega um dos filhos de Jacó, joga o filho dele no calabouço, lá na prisão, aí o filho dele vai para o Egito, acontece um monte de coisa, e aí o diabo fica satisfeito. Por quê? Porque ele tinha um plano de destruir a terra. Ele queria destruir a terra, mas não era só a terra, ele queria destruir uma nação. Ele queria destruir toda a família de Jacó, porque ele sabia que a promessa estava ali. E aí quando ele tenta fazer isso, ele fala, ó, agora nós já destruímos a paz do pai, porque nós tiramos o filho de lá da casa do pai. O pai está morto, a vida dele lá acabou, porque a vida era o filho, então acabou. Então nós destruímos a vida do pai, agora pega os irmãos que está a família toda destruída, porque os irmãos estão chateados, porque fizeram aquilo com o filho e o pai está magoado. E o filho está lá preso. Aí Deus vira e fala assim, não, eu tenho um plano. Você colocou ele lá, então eu vou fazer ele crescer lá. É nele que eu vou fazer a promessa se cumprir, então vou fazer crescer lá. E ele começa a se destacar. Quando ele começa a se destacar, o diabo fica desesperado. Aí o diabo fala assim, olha, eu vou ter que tentar destruir ele de uma forma. E pega e arruma um jeito, ele cai de novo na cadeia. Ele chora, pede a Deus, Deus restitui ele de novo. E aí o diabo pensa, não, agora eu tenho que destruir. Põe uma mulher no caminho dele. E a mulher tenta destruir ele. Ele corre, Deus vai e deixa ele ir para a prisão novamente. Quando ele chega lá na prisão, Deus levanta ele como governador do Egito. E o diabo vai e fala assim, olha, o meu plano de destruir a terra está aí. Então nós vamos ter que fazer ele ter raiva dos irmãos. E aí, Deus faz assim, não. Agora ele é governador e vai salvar a terra. E ele começa a cuidar da terra. E Deus fala, agora eu tenho que fazer meu propósito se cumprir. Pega e deixa os irmãos dele se encontrar com ele. Quando os irmãos dele se encontram com ele, acontece uma coisa que ninguém esperava. Nem o mais humilde ou sábio dos homens ia entender isso. Porque quando acontece alguma coisa com a gente, a primeira palavra que a gente escuta é assim, ó, ele fez mal com você, desconta. Na hora que ele vir pedir, pisa nele. Na hora que... Quantas vezes nós já escutamos isso? Seu irmão não gosta de você não, né? Seu irmão fez isso e isso com você lá na sua casa, né? Sua família está assim, 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 né? Um dia eles vão precisar. Na hora que eles precisar, você mostra para eles o que está acontecendo. Você paga com a mesma moeda. E o diabo estava esperando. Só que na hora que chegou lá, que José fez um monte de teste, que era a hora dele pegar e jogar todo mundo na cadeia. José vira para eles e fala assim, não precisa de chorar não, porque o irmão que vocês julgaram lá e fizeram isso, isso e isso, Deus levantou como governador do Egito, e Deus levantou para que a promessa se cumprisse. E aí José fala, traz meu pai, traz minha mãe, traz os irmãos, a mãe não, que a mãe tinha morrido, tá? Traz os irmãos, traz todo mundo. Aí trouxe todo mundo para o Egito. Quando chega no Egito, a família começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Aí o pai dele vai morrer. Então, até então, a gente vê que o diabo tentava matar toda a família. E aí a gente pega, lá no livro de Gênesis, no capítulo 49, no versículo 10. Jacó começa a abençoar os seus filhos. E ele vira para um dos filhos dele e fala assim, olha, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão todos os povos. Então Deus usa Jacó para prometer, aleluia, para Judá, que da descendência de Judá ia nascer o Salvador. E aí Judá, coisa linda, né? Uma promessa maravilhosa. Judá começa a ser perseguido. A tribo de Judá começa a ser perseguida. A Bíblia nos fala que o povo começou a sofrer. Foi levado como prisioneiro. E o povo sofreu. Sofreu, mas sofreu. E aí Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés vira e fala assim, olha, eu não vou fazer isso não. Eu não sei falar direito.
Eu sou um homem de língua pesada, às vezes as pessoas, eu já ouvi falar muito isso, eu também creio, que Moisés era gago, né? Então ele não tinha aquela destreza para poder falar. E Deus, toda vez que a gente tenta se afastar do que Deus quer para a gente, Deus ele sempre nos mostra, não, mas não é com sua força. Aí eu não sei falar, se você não sabe, arruma alguém que sabe, mas você vai. Ah, mas eu não sei fazer isso. Não, você vai. Eu vou... Não adianta. Você pode fugir para um lado, você pode fugir para o outro, você vai. Não tem jeito. Ô Nelson, mas como é que você me prova isso? Ó, fugindo rapidinho aqui, tinha um homem chamado Jonas. E Deus falou com Jonas, você vai pregar lá em Nínive. E Jonas falou assim, você quer saber do negócio? Eu não vou, quero ver quem que vai fazer eu ir. E Jonas vai para outro lugar e entra no barco e esconde. Aí Deus falou, não, eu te mandei e você vai. Você não quer ir não? Então nós vamos fazer só uma tempestade pequena no mar. Pequena. E aquela tempestade começou a quebrar o barco. E aí Jonas chega lá e fala, ó, gente, é o seguinte, é eu que estou errado, me joga no mar aí, que a tempestade vai passar e vocês vão viver. Aí quando joga Jonas na água lá, Deus deixa. Aí a baleia, o grande peixe, né, vai lá e engole Jonas. E Jonas está lá dentro da barriga dela, não sei se estava fazendo a fogueira, se estava queimando marshmallow, não sei o que estava acontecendo. Eu só sei que Jonas estava lá desesperado lá dentro e Deus deixou. Até a hora que Jonas falou, Deus, eu não estou aguentando aqui mais. Eu sei que eu errei, eu sei que eu pisei na bola, mas eu sei que um dia eu vou voltar a ver o seu templo. Faz a sua vontade, o que acontecer vai ser. E Deus fala, então agora tá bom. Peixe, vai lá e cospe ele lá em Nínive, que é lá que eu quero ele. Então não adianta você correr, não adianta, você vai fazer aquilo que Deus tem para você. E aí a gente vê que Moisés, ele junta o povo. Moisés junta o povo, juntamente com seu irmão, com sua irmã, junta todo o povo e ele começa a levar o povo à libertação do Egito. Aleluia. E essa questão é tão interessante que ele escolheu, né, Deus escolheu já o seu irmão para o ajudar a falar. Arão era um homem que sabia falar, que sabia passar o recado que Deus entregava para Moisés, Arão passava ao povo. E a descendência de Arão, né, ele era da tribo de Levi, foi a tribo que era responsável por cuidar das coisas de Deus. Amém? Então Arão tinha esse papel de passar o recado que o Senhor entregava a Moisés. Todo o cuidado que Deus tinha, né, com o povo. E nesse tempo de libertação, esse tempo que o povo andou no Egito, tinha 2 homens que cumpriram o chamado do Senhor para a vida deles, que era Josué e Calebe. E Josué e Calebe resolveram assumir o que Deus tinha para eles. Já que o povo não estava acreditando, Josué e Calebe acreditou na promessa de Deus. E foi lutar contra Jericó, que era uma muralha gigante. Era uma muralha assim, impenetrável. E na fé do Senhor, com a direção do Senhor, Josué e Calebe, com seu exército, enfrentaram. E havia 2 espiões, entre eles Salmão, que foi até Jericó para espionar a terra, e uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, é onde que Deus entra com o propósito dele também. Deus, ele não olha o que você faz, Deus, ele olha o que você vai fazer depois. Qual vai ser sua atitude depois? O que você fazia não importa mais. E Raabe decidiu ajudar aqueles homens. Ela sentiu no coração dele que ela precisava de ajudar aqueles homens. Imagina uma vida sofrida que ela vivia naquela cidade. E ela acreditou nas promessas que aqueles homens fizeram para ela. E Raabe colocou um símbolo na janela dela, que seria para a salvação dela e da família. E Salmão prometeu, Raabe, se você colocar esse símbolo na sua janela, você vai ser salva, você e quem estiver na sua casa. E o Senhor cumpriu, através da vida de Josué, não destruiu ninguém da família de Raabe, porque eles tinham a marca da promessa. Amém? E é tão interessante que Salmão e Raabe se casaram e tiveram um filho chamado Boaz. Boaz se casou com Ruth, que era uma escolhida do Senhor, para se casar com Boaz, né? Todos, quem tiver interesse, leia o livro de Ruth, que é maravilhoso, a relação dela com a sogra Noemi. E Deus planejou todo
todo esse propósito, né, esse casamento. Então Boaz se casou com Ruth. E de Boaz e Ruth veio, quem sabe? Jessé, aleluia. Jessé veio de Boaz e Ruth. Agora de Jessé todos sabem quem veio. Glória a Deus, aleluia. Então, olha que interessante, eu acho linda essa questão da genealogia. Davi era neto de Ruth, aleluia, que era bisneto de Raabe e Salmão, ou seja, a descendência estava ali feita por Deus, foi traçada por Deus. Ele escolheu uma prostituta de fora para colocar ali dentro das promessas que ele tinha feito. E se ela foi escolhida, por que nós que somos meros também pecadores não seríamos escolhidos? O Senhor, ele tem todo o cuidado de falar, olha, eu não escolho perfeito para fazer a minha obra. Eu escolho aquele que tem boa vontade, um bom coração, amém? E o Senhor transformou a vida de Raabe e fez dela uma herdeira dos seus propósitos, aleluia. Amém. Eu acho interessante também nessa história de Raabe, é o seguinte, muitas das vezes nós pensamos assim, né? Isso aí, eu acredito que quem está aqui, na verdade, não pensa assim. Mas existem muitas pessoas que pensam, tá? Estou na igreja há tanto tempo e não faço nada. Eu estou na igreja há tanto tempo e ninguém me chama para nada. Aí vem, senta no banco e reclama, e sai, reclama. Aí chega em casa, reclama da pregação, reclama do louvor, reclama disso, reclama daquilo, reclama daquilo outro. E sempre está assim. Aí chega uma pessoa de fora. E no segundo dia está fazendo um monte de coisa. Sabe o que é isso? Deus escolhe quem Ele quer. Ele escolhe quem tem um coração verdadeiro para poder fazer a vontade dEle. Então, enquanto estiver reclamando, vai continuar reclamando sem fazer nada. Porque Deus não precisa de reclamão. Deus precisa de quem quer fazer de coração, quem quer fazer com amor. Aí a gente vê sobre uma outra história muito linda, tá? E essa daqui eu sou apaixonado de falar dela. Na verdade, essa eu ia contar, mas só que é muito complexa, aí deixei para ele. O que acontece? Nós estamos falando sobre destruição da promessa. Que o diabo quer destruir a promessa de todo jeito. E aí, é especificamente na família de Judá. E aí, a gente vê uma menininha, né, que chamava Radassa. E essa menina, ela era hebreia. E aí o tio dela, que chamava Mardoqueu, uns nomes diferentes, né? Esses aí vão ser nome diferente. O tio dela colocou o nome dela de Esther. Uma certa vez, o tio dela falou assim, olha, o rei brigou com a esposa dele e vai procurar uma esposa, né? E você, a gente vai te preparar e tudo, você vai ser esposa do rei. E aconteceu que ela foi escolhida realmente como esposa e ela foi pro palácio, né? Foi viver lá e tudo. E o diabo já estava desesperado porque ele tinha que destruir a nação de Judá de tudo quanto é jeito. E aí ele criou uma intriga entre um homem chamado Amã, que queria matar o rei. Ele arrumou um plano para matar o rei. E aí Mardoqueu descobriu aquele plano, que não era literalmente Amã que estava fazendo, mas tinha um dedinho dele lá. E Mardoqueu salvou a vida do rei. Amã, revoltado com os judeus, ele começou a perseguir os judeus. E ele chamou o rei, inventou uma história para o rei e falou assim, olha, esse povo é complicado. Muito eu vejo isso nos dias de hoje, tá? Porque tem gente que fala assim, ó, essa questão de família é complicado. Então, se a gente não acabar com isso nas igrejas, a gente não consegue mudar a sociedade. Aí, o diabo vem com as ideias meio estranhas aí na cabeça de uns e outros, querendo legislar umas leis para destruir a família, principalmente dentro da igreja. E isso aconteceu lá atrás. E ele começou a querer fazer aquele negócio com aquelas mentiras, com aquelas histórias, e ele virou e falou, olha, rei, nós temos que acabar com esse povo. Eu falei, quem que é esse povo? Esse povo são os judeus.
Vamos acabar com os judeus, que esse povo está aqui para atrapalhar. Então vamos lá, vou fazer uma carta aqui, vamos matar todo mundo. Pode matar, pode acabar com os judeus. Aí Mardoqueu está lá, chega alguém e fala, Mardoqueu, o trem estreitou, nem ficou feio. Vamos apertar aqui, vamos andar rápido para nós terminar. Aí Mardoqueu falou, o que aconteceu? Não, agora eles vão matar nós tudo. O rei já assinou, já está com o selo dele, vai matar todo mundo. Aí ele falou, então, agora é a hora. Ele foi lá e mandou chamar Ester. Quando Ester, o que está acontecendo? Ele começou, rasgou as roupas dele, vestiu de cinza. Falou, olha, você está aí. É para poder interceder pela gente. Ester falou, como é que eu vou falar com o rei? Falou, se você não falar, Deus levanta outro. Mas você foi colocado aí para isso. Falou, olha, então põe todo mundo de jejum. Põe todo mundo para orar, porque eu vou entrar na presença do rei. E o rei tinha um cedro do lado dele, que a pessoa que entrava lá, se ele estendesse um cedro, era para ela morrer. Se ele estendesse o outro, era para a pessoa poder falar. E Ester tinha um tempo que não era convidada para chegar perto do rei. Quando Ester está para poder chegar e entrar na sala, o rei olha para ela. E quando o rei olha para ela, ele vê aquela mulher linda. Né? Não era mais bonita que a Darlene, mas era uma mulher linda. Aí ela foi chegando lá na frente do rei. Na hora que ela chegou, o rei ficou hipnotizado com a beleza dela. A Bíblia diz que ela era uma mulher linda. E ele fala, pode entrar, Ester. O que você me pedir, até metade do meu reino eu te dou. Pode me pedir o que você quiser. Ester, ainda não, rei, calma. Calma, espera. Vamos conversar outra hora? Eu quero só fazer um almoço com o senhor. E eu quero que a Amã vá no almoço. E a Amã chega na casa dele toda alegre, ó. Vou matar todo mundo. E ainda vou almoçar com a rainha. Aí ele chama lá, fala assim, ó, prepara uma forca, porque nós vamos enforcar Mardoqueu aí, ó, na forca, para todo mundo ver, para servir de exemplo. Nós vamos matar os judeus também. E o diabo naquela hora estava lá, na mesa dele. A promessa vai acabar. E aí, Ester chega para o rei, vou resumir, e fala para o rei, rei, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra quando aconteceu isso? O que faria com um homem que fizesse tal coisa para o senhor? E o rei falou assim, olha, eu não sei não. Amã, o que eu faria para um homem que salvasse a minha vida? Ah, a mãe já pensou que era ele, né? Então, ó, você coloca num carruagem, põe roupa, faz isso, faz aquilo outro, tal. O rei falou, então tá, então chama lá Mardoqueu e você vai fazer isso tudo para ele, porque foi ele que salvou a minha vida. Aí vai lá e faz. Ele já está começando a ficar meio assim, o que vai acontecer? Aí a Ester chama o rei e fala, ó rei, aconteceu isso, vocês vão matar minha família, eles vão matar todo mundo, vão matar meu povo. E o rei fica desesperado, fala, Ester, eu não fiz isso, fez porque a Amã fez você fazer. E o rei vira e fala assim, olha, não tem como eu voltar atrás com a minha palavra, mas algumas coisas eu vou fazer. A primeira, enforque a Amã na forca que ele preparou para Mardoqueu. E a segunda, todo judeu que estiver ameaçado, pode pegar a sua arma e lutar contra quem for, porque as suas vidas vão ser salvas. Então Deus começou a dar o livramento para o povo judeu, através dessa mulher que estava lá no palácio. E todos conhecem a força de Judá na guerra, né, irmãos? Eles têm a força de Deus. Então, qualquer um que tentasse destruir, Judá eliminava. E, inclusive, o rei assustou ainda mais, porque aquela mulher linda também ia morrer. Ela também fazia parte da linhagem, né? Ela também iria morrer. Então, o rei ficou desesperado e fez esse novo decreto. E, nesse tempo todo, a gente falou sobre Davi, e vai voltar agora, porque dessa linhagem toda... de Jacó, aí vieram, né, separando, eram muitos filhos, separou, e Deus, no propósito dele, fez uma mulher pequenininha, uma mocinha inocente, se apaixonar por um homem que ela não sabia que também fazia parte dos planos de Deus. E quando Deus ficou em silêncio, mas aí tem a história dos Mardoqueu, vai pular? Aí, quando Deus ficou em silêncio por um tempo. E quando ele procurava mais uma vez alguém que o adorasse em espírito e verdade, ele achou graça numa mulher que se chamava Maria. E
o chamado de Maria é muito lindo, né? Eu queria que você colocasse Lucas 1:28, por favor, Rafael. 1:28. Isso. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Aleluia! E quando Deus fala agraciada, a graça dele é superior a qualquer coisa, amém? Então ele agraciou ela. E o interessante é que Maria, o que tem a ver com a questão da linhagem? Maria era da linhagem de Davi, por um lado, e José era da linhagem de Davi, por outro lado. Ou seja, os dois tinham uma descendência de reis, de um rei muito importante para Israel. E era muito respeitado a família que era descendência de Davi. Amém? Então, o Senhor, ele tinha programado tudo, até para escolher quem ele iria chamar. Até o marido de Maria, que seria o padrasto de Jesus. Na verdade, Maria era descendente da linhagem de Jacó, e José era o descendente direto de Davi. Amém? Por isso ele chamou José, para manter a linhagem. Por isso Jesus era chamado filho de Davi. Aleluia. O que eu acho muito interessante é que aí a gente pensa assim, e aí, se cumpriu a promessa? Ainda não. Faltava pisar na cabeça da serpente. E essa para mim é a parte mais gostosa que tem na Bíblia. Quando Jesus, ele nasce, para ele nascer, o diabo já estava desesperado. Porque ele viu. Quando o anjo chega para Maria e fala com ela assim, olha, esse que você está esperando aí. E isso aí, não pense você que foi assim, na hora que ele falou com Maria. Olha, Maria, você vai ganhar um menino, e esse menino aí, ó, é o Salvador. Que Maria já ficou, nossa, toda alegre, não vou ter problema nenhum, vai ser tudo tranquilo. Uma gravidez de 9 meses abençoada, que não. Maria, você vai ter que fugir. Você vai ter que andar muitos quilômetros em cima de um jumento com a barriga grande. Você vai sofrer muito para ganhar esse menino. Por quê? Porque o diabo vai tentar matar ele de todas as formas. E aí o diabo vai lá no homem e fala assim, olha, vamos cumprir o negócio aí que está escrito aí que vai nascer a gente já viu já os sinais, então nós vamos ter que matar os meninos. E Maria foge. E Maria foge, Maria se esconde. E José vai também. E Maria passou por um aperto. Porque quando José fica sabendo, José fala assim, ó, eu vou fugir. Porque como é que eu vou casar com ela? Ela está grávida. E quando José vai fugir, aí o mesmo anjo chega para José e fala, ó, foge não, filho. Foge não. Porque o que ela está esperando vem da parte de Deus. E aí Maria começa a sofrer. Sofre. Até o nascimento de Cristo, ela sofreu. Jesus nasceu. E no dia do seu nascimento, para mim, foi o dia mais pesado. Porque imagine você, uma mulher grávida, sentindo forte dor, mas muita dor, e procurando um lugar para ganhar o seu filho. E aí quando ela vai ganhar o seu filho, todo lugar que ela bate na porta, as pessoas falam não. Aqui não. Aqui não. Não. E o seu marido desesperado, quem aqui acompanhou o nascimento dos filhos aqui? Homens. Se não tiver muita força, não fica em pé não, tá? Eu vi o nascimento dos meus filhos tudo. O primeiro eu caí ajoelhado na sala de parto. Imagine José vendo a sua esposa para ganhar um filho. E não tendo lugar para colocar o seu filho. O desespero daquele homem. Porque a mulher, quando ela está sentindo essa dor, eu falo porque eu vi Darlene ganhando menino. Para a mulher sentindo essa dor, se o menino for nascer na cadeira, se ele for nascer em qualquer lugar, que nasça, mas ela quer ganhar o menino.
Ela quer que a dor passe. E a gente, como homem, a gente se sente impotente, a gente não sabe o que fazer, porque nós não temos como fazer nada. E José desesperado, aí ele chega num lugar e fala com a moça, senhor, e o cara fala, ó, eu tenho um lugar ali atrás onde que eu guardo os bichos. E quando a gente vê nos filmes da Disney, chega lá e parece que o lugar é um lugar lindo, né? Tem até umas luzinhas com perfume, vela aromática, um monte de coisa. Não foi assim não, meu querido. Tá? Que estebaria fede. À noite, o lugar é insalubre. Mas não interessa o lugar. O que interessa é o que é gerado naquele lugar. E a Bíblia diz que Maria foi para lá e ela teve o Filho de Deus naquele lugar. Os anjos cantaram ao Senhor. E aí é muito lindo o nascimento do Salvador. Se cumpriu a promessa? Não. Ainda não. 33 anos. Jesus se preparando, pregando para doutores da lei no Sinédrio. Até o dia que Jesus começa o seu ministério, numa festa de casamento. Que coisa maravilhosa, a pessoa começar o ministério dela numa festa de casamento. Você sabe por que ele começou numa festa de casamento? Quem aqui sabe? Quando vai terminar tudo? Vai ser quando a igreja se casar com Cristo nos ares. Se começou em um casamento e vai terminar num casamento, meu querido. Se você não está se preparando para esse casamento, se prepare, porque vai acontecer. E Jesus começa o seu ministério. E uma certa vez ele vai para um lugar chamado Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que Jesus começa a orar. E ele começa a chorar. Aliás, perdão, chorar não, suar sangue. Eu não sei se você sabe, mas para a pessoa chegar a suar sangue, ela tem que estar num nível de depressão e estresse tão grande, que o seu corpo não suporta. E Jesus estava daquele jeito. Ao ponto dele virar e falar para o pai, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Porque quando Jesus falava isso, ele lembrava de quase 4.000 anos atrás, quando ele se juntou com o Pai, e ele falou, eu vou para morrer pelo homem, eu vou cumprir esse plano. E é o mais interessante, que quando Jesus desce, a Bíblia diz que ele vai para a ceia, e depois ele vai de novo encontrar com os discípulos, e Judas trai a Cristo. Prendem Jesus, condenam Jesus à morte. E a palavra de Deus diz, aleluia, que Jesus estava na cruz. Meu querido, eu quero te dizer que Jesus traçou um plano de salvação para a sua vida. Todas essas histórias que nós contamos aqui se convergem em um ponto, no ponto que se chama a cruz do Calvário. Eu queria te convidar a ficar de pé agora, meu querido, aleluia. E quando esse, aleluia, esse plano começa a se convergir ali naquele momento, quando ele começa a se juntar naquele momento, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele olha para o céu, ele vê o Pai, e ele fala, Pai, está tudo consumado. O plano de salvação, ele se concretizou na cruz do Calvário. Aleluia! Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. O Pai
triunfo do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Salvar, ele me salvou. Te adoramos, Deus. aleluia. Te adoramos, Deus. Te Aleluia, adoramos. Deus. Oh, Santo de Israel, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo seu plano, Deus, que foi concretizado na cruz do Calvário, por tudo que o Senhor tem preparado para nós, Deus, porque o seu nome é santo, o seu nome é santo, e o Senhor não mente para nós, Pai. Veio para salvar, ele me salvou. Todos aqui, eu acredito que todos estão no plano de salvação do Senhor, mas se você não está, peça a Deus em seu coração para que você esteja. Se você não tem certeza, peça ao Senhor que Ele te dê essa certeza e faça por onde. Eu vi uma frase muito interessante sobre a Ana Clara até postou um dia desse. O sacrifício foi muito grande. E o que você está fazendo sobre isso? O que você tem feito sobre isso? Será que você está levando de qualquer jeito o sacrifício do Senhor na cruz, que foi muito grande, que não foi uma coisa do nada, foi desde Gênesis, foi desde a criação do mundo, essa promessa? O que você está fazendo sobre isso? Você de casa também reflita sobre isso. Se você quer tomar uma posição com Deus, às vezes você está na igreja e você está desviado dos caminhos do Senhor. Às vezes você está na igreja e é apenas um religioso. O que você tem feito sobre isso? Às vezes não é só vir na igreja ou ficar em casa escutando um culto, uma palavra ou o que quer que seja. É sobre relacionamento. É sobre o que o Senhor quer se relacionar com você. Como o Nelson disse, é um casamento. E o casamento, ele precisa de conhecer a pessoa. Você precisa conhecer o noivo. E o que o Senhor quer essa noite de você é conserto. Que nós possamos vir hoje consertar as nossas vidas e nos colocar diante do Senhor, porque os dias são maus e Ele está perto e Ele vem buscar a sua igreja. Nós estamos sendo perseguidos de todas as maneiras e estão querendo acabar com as crianças, que são as promessas do Senhor, para manter a geração. E o que você tem feito sobre isso? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem buscado? Então nós não podemos ser simples religiosos, nós temos que estar na presença do Senhor. E escreva sua mensagem, se você quer uma oração, se você quer aceitar o Senhor como seu Salvador, porque Ele é o Salvador e Ele quer te salvar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Pedir os irmãos, o pastor Napoleão falou isso aí, eu estava com isso no meu coração também.
Se existe alguém aqui, nós vamos fazer uma oração especial, que tem um plano, que está preso, que esqueceu o que Deus fez por você, ou que tenha vontade de que se cumpra esse plano. Você que está em casa aí, você tem a oportunidade de mandar uma mensagem para a gente para receber essa oração. E se você quiser, vem para frente aqui, vamos orar. Vamos orar junto. Amém? Se você quer receber essa oração, amém? Porque Deus tem muito por vocês. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Deus. Pai Santo, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar o seu povo. Pai Santo, a sua igreja, Pai Santo, ela precisa. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho orar para a vida dessa querida, Senhor, que o Senhor conhece, Pai, o Senhor sabe todos os desejos do coração, o Senhor sabe todos os anseios, o Senhor sabe todos os planos, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa vir em nome de Jesus, Pai, transformar todos os pensamentos negativos em pensamentos do Senhor, Pai, que o Senhor possa mostrar que os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos, que os teus planos são muito maiores do que os nossos, são muito melhores, que os planos do Senhor possam cumprir na vida dela em nome de Jesus, e que ela possa ter certeza que o Senhor é o Deus, meu Pai, que cura, que restaura, que salva, que o Senhor Jesus é o único caminho que leva à salvação, e que esse caminho, Senhor, faz todos os caminhos, meu Pai, se encontrar é o caminho do Senhor, aqueles caminhos que nós pensamos que não tem mais jeito, aquilo que a gente acha que não tem mais jeito, o Senhor é o Deus que cumpre todas as promessas que o Senhor fez. Pai, muito obrigada, Deus, pela vida dela, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, restaurar, livrar, limpar, em nome de Jesus, e levantar nessa noite, e que ela possa seguir nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.